E estamos muito felizes, estamos recebendo aqui no programa de hoje um dos maiores tradicionalistas do nosso estado para falar sobre sua música nova. A gente fica muito feliz em conversar toda vez com o Elmo e principalmente num momento como esse, onde a gente apresenta para a nossa comunidade essa música nova que tem muita história por trás e principalmente muito estudo, né, Elmo? Seja bem-vindo novamente. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, meu amigo velho. Tu sabe que a gente é peão da casa aqui também, né? E é uma honra sempre poder participar num espaço como esse, tão importante para a cultura da nossa região sul, porque não do sul do Brasil, até para o Brasil e para o mundo, que eu sei que as pessoas ouvem e olham esses canais em todos os cantos do mundo. Então eu, como um cantador, me sinto feliz em poder participar e ser convidado por ti, Gil. Bom, a gente sabe que as músicas do Elmo de Freitas, todas elas têm um trabalho de pesquisa por trás, elas são músicas que geralmente demoram muito tempo para ficarem prontas inclusive por causa disso. E agora nos bastidores o Elmo estava comentando um pouquinho para a gente sobre esse trabalho de pesquisa, essa oportunidade que ele teve, inclusive, de trazer um pouco das suas vivências, né, da sua caminhada pelo estado do Rio Grande do Sul. E eu gostaria que você contasse para todos os nossos telespectadores como foi criar a trilogia para a Costa Doce. Pois, meu amigo velho, eu até pensei que eu não ia ter a oportunidade de apresentar essa minha ideia que eu tinha de muitos anos atrás, desde a época de um colono que morava com nós, que era da Borússia. E aí eu fui conhecer as praias da beira do mar, fiz a cavalgada da beira do mar, uns 6 anos mais ou menos, e ali as pessoas... uns amigos meus disseram, tu tem que conhecer a Borússia, eu vou ter que subir lá em cima na Borússia. Aí eu fui. Foi uma imagem que eu nunca na minha vida imaginei que eu fosse, diante de mim, fosse aparecer aquilo ali. Aquelas lagoas, aquela riqueza de mar, a pampa se abrindo, saindo dali, que ali começa o Rio Grande, a pampa, nós, pampianos, somos homens daqui, da planície, daqui, que sai beirando Lagoa dos Patos, o mar, um pouco do mar, entra no Uruguai e na Argentina e vai até os Andes. Então, ali, esse é o gaúcho mesmo da Pampa, é esse homem daqui da Várzea, daqui. Os nossos costumes é diferente dos serranos, da Depressão Central, nós temos outros costumes. E eu botei aquela imagem nos meus olhos assim. Eu digo, não vou ter oportunidade, já tinha feito um Lago Verde Azul, né? De cantar uma coisa tão linda dessa, mas com os meus amigos que gostam de mim, me convidam para essas festanças, para essas nossas aventuras, nossas gauchadas, tropeadas por aí. Um professor da escola agrícola disse para mim, tu tem que fazer uma trilogia. Eu digo, mas professor Oswaldo chama-se ele. Mas é muito difícil dizer, não, cara, tu já tem o Lago Verde Azul, tu canta o Meu Rio, chorando para a natureza, tu canta coisas assim, tu pode pegar isso e fazer uma trilogia. E aí eu me arrisquei a fazer a tal de trilogia, que graças a Deus ficou uma coisa que parece que Deus botou de novo, como o Lago Verde Azul, Deus me botou isso na minha frente para mim mostrar para vocês de onde é que veio, por que eu fiz, e por que eu estou falando agora o que é uma trilogia, por que eu estou falando da minha região do Pampa, que é onde nós somos pampeanos. Eu, por exemplo, sou gaúcho. Eu não sei até por ali onde é que eu sou gaúcho, porque a minha mãe era uma paraguaia, era uma andina paraguaia, a filha de uma andina paraguaia que veio do Paraguai. O meu avô era um negro da África. E aí, por lado da parte do meu pai, já tive uma avó espanhola com português. Então, essas pessoas vieram para o Rio Grande, se tornaram rio-grandenses e são esses. Eu sou desses gaúchos aí, hein? Do gaúcho, aquele que mexeu com a terra, mexeu com o gado e conheceu a vida verdadeira quando começaram a trabalhar, nos ensinaram a trabalhar e a viver, a comer, se alimentar. Esse gaúcho, o alemão, o italiano, as nossas músicas todas, quando eu falo nas músicas, as pessoas, eu tinha um grande amigo meu que era um grande radialista, um historiador,
dos maiores, para mim ele foi o maior, não é por ser meu amigo, mas foi um dos maiores dos historiadores do Rio Grande. E nós discutíamos muito isso aí. A gente vem de uma raiz que eu não posso deixar, por exemplo, se quando for cantar uma música, fazer uma música ou cantar uma letra, que eu não cante a tradição daquele lugar. Eu não vou cantar a tua vida se eu não soubesse quem era teu avô, tua avó, teus antepassados. E assim, isso reflete na música. Que quando eu digo esse meu historiador, meu amigo, ficava arrepiado quando eu falava. Eu disse, nós não temos nem música. Gaúcho não tem música. Nós mantemos a nossa tradição. Isso sim, o gaúcho é um tradicionalista. A gente canta a terra da gente, o passado, traz o passado para o presente. A gente canta aquela coisa que ficou dentro de nós. Por exemplo, se você disser assim que a vaneira do gaúcho não é nada, que a valsa do gaúcho não é nada, que a mazurca do gaúcho não é nada. Isso tudo veio dos alemães, dos poloneses, dos italianos. Esses italianos mesmo eram um povo apaixonado, cheio de sentimento. Os alemães na colônia de São Lourenço, pomeranos, eles cantavam chorando. Você ia ver aquelas bandinhas de alemão tocando, bandoneon, concertina, rebeca, e instrumento de metal, as lágrimas corriam, rio cantando. Aí eu perguntei para o seu Ierick uma vez, por que vocês deu essas risadas no meio da música? Eles disseram que aquilo era a liberdade deles. Para cantar, trazia liberdade, a cantiga trazia liberdade para eles. E eu, moleque, criança, vi aquilo e nunca me esqueci. Eu fiz um verso para minha professora, que ela mandou nós fazer uma redação num dia, na Semana da Pátria. Aí ela deu cada um num ditado, falar sobre o que a gente viu lá no seu Borque, quando nós estávamos marchando. E eu vi, e eu fiz a música, fiz um verso, a minha professora não entendeu, e nem eu entendi por que eu fiz aquilo. Eu fiz assim, chegou a peonada a cavalo, né? Chuviscando, os caras com os cavalos, com os ponchos abertos no lombo dos cavalos, assim. E chegaram e ficaram olhando. Uns cruzavam a perna, o outro ia buscar cerveja. Sabe que idade eu tinha, homem velho? 4 anos para 5. Eu já tinha 5 anos já fechado. Foi que dali a 2 anos eu fui encostado no colégio, que naquela época só entrava na escola, que eu tinha 7 anos. Eu entrei encostado dali a 2 anos. E eu vi aquilo e mostrei para a minha professora. Chegou num domingo numa festa de gringo, chegou num domingo numa festa de gringo, oreando poncho na anca do pingo. Concertina e Rebeca tocavam dobrados, dialetos falados nos versos cantados. Eu tinha 6 anos quando escrevi. Porque eu cheguei em casa e perguntei por que eu não entendia para o seu João, um peão velho que trabalhava com nós. Não, guri, isso não é língua, não é língua estrangeira, isso é dialeto. Dialeto. E agora eu e o prefeito de São Lourenço do Sul se encontramos agora na cavalgada da Costa Doce e eu disse para ele, tu me estragou uma música minha que eu fiz. Quando eu era criança, eu falo que é um dialeto. Chegou num domingo... E tem uma parte que diz assim, pomerandos da terra, trabalhadores, fugiram da guerra por ser produtores. Aí eu digo, tem essa música aí? Aí ele ficou mesmo, pois é, cara, já matei um certo tempo, mas agora não, já não se entende, pode se entender também, aí ele já me ajudou, pode se entender também como língua hoje. Dialetos falar, mas pode se entender. E olha a riqueza que tem para nós cantadores, musicistas, dessa região sul aqui da nossa Costa Doce. Olha a bagagem que a gente tem que pode aproveitar. E o que eu faço, Gil? Eu só aproveito as coisas que eu vejo, vi o teu avô, vi o teu pai lá atrás, ou o pai do meu amigo. A gente não cria nada, tudo está pronto, só que você tem que ter a coragem. Às vezes a gente é infeliz até para mostrar isso aí, mas às vezes a gente mostra a gente tem felicidade em mostrar, porque é um caso muito difícil das pessoas te entenderem, como agora eu estava te falando
Eu recebi muita crítica, me desculpe, porque eu não respondo mal para ninguém. Pode me xingar que eu fico rindo, né? Palavras pejorativas. Ih, cara, isso não é Borussia, é Borrússia, entendeu? Mas eu entendi, vi o nosso colono que morava com nós lá, plantando batata, que disse que os parentes dele eram da Borussia. E aí, nessas cavalgadas que eu fiz na beira do mar, um amigo meu, umas 3 vezes eu subi lá em cima e olhei aquelas lagoas, olhei a pampa, olhei, porque é embalizada a pampa, ela é embalizada, ela sai de lá do Morro da Borússia, ela vem nos nossos morros aqui, da Bandeirinha, das Antenas, e ali vai no Cerro Partido, e do Cerro Partido pega um complexo de morro que tem, antes de chegar na fronteira, antes de chegar no Quaraí, para depois, lá no Quaraí, nós temos, meu amigo velho, o cerro o sol surge, o Cerro do Jarau, mais famoso. Ninguém cantou o Jarau. Ninguém cantou a Borússia. E por que eu estou cantando? Porque as pessoas, nós não podemos esquecer dessas coisas que são as mais belas. E aqui divide o Rio Grande, meu amigo velho. Ó, se você olhar da Borússia para lá, você vai olhar a serra, vai olhar uma outra, com colonizadores diferentes. Se você olhar da nossa serra, do pé do Herval para cá, Serra do Herval para cá, você vai ver só plantador de arroz e criador de gado. E algum soja lá de vez em quando. Aqui está o meu gaúcho, o cara dessa raiz, essas são as minhas raízes. E as pessoas me ensinam muito, Gil. Tem coisas que realmente não é obrigado a saber, mas quando tu é ensinado com carinho e com respeito, que as pessoas gostam de ti, eles não vão te ensinar coisa errada, nem tu não vai dizer bobagem, porque isso tudo que eu falo, já falaram para mim. Então eu trago de novo para as pessoas e agradeço muito a Deus, porque é difícil você acreditar, porque nem todos te dizem a verdade. Quando se trata-se de pesquisa, Gil, as pessoas fazem assim, ó, ele quer dentro daquela pesquisa que tu fale o que ele quer que tu fale. Mas eu, por exemplo, não sou assim, eu não posso ser assim. Não posso ser assim porque Deus me deu esse dom de tocar e cantar, que eu não sou um artista, eu digo para as pessoas, eu sou um cantador. Tem uma diferença muito grande do cantador para cantor. Cantador é cara como eu, tu me chama para tua festa, no teu aniversário, eu vou lá, abro a gaita e toco e canto. Artista já não faz isso aí, meu amigo. E cantor é o cara que tem voz bonita, ele gosta de ter um microfone dos mais caros, eu canto sem microfone. Eu, se estiver cantando no terreiro da tua casa, eu vou lá e canto. Então, esse é o cantador. Isso aí que eu me criei desde criança aqui na beira da Lagoa dos Patos, cantando para as pessoas. Todo mundo já me ouviram cantar. Nesse sul aqui, na Pampa, a metade da Pampa para cá, todo mundo me conhece. Bom, deixa eu aproveitar para mandar um abraço para o seu Nelson Pires, está aí assistindo o nosso programa agora aí pelo canal 42. Ele que tem uma participação também nessa música, e eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre como é que foi a gravação desse clipe. É um clipe que ele mostra a Lagoa dos Patos, né? A gente vê esse teu carinho que você tem pela Lagoa dos Patos, né? Contando a história da Lagoa dos Patos, mostra as crianças, mostra o seu Nelson Pires, mostra um dia de raio, de relâmpago na beira da lagoa. Queria que você falasse um pouco pra gente sobre como é que foi a gravação desse clipe que a gente vai assistir daqui a pouco. Tu sabe o que a Lagoa significa tanto para mim? Que se eu não for poluir a Lagoa dos Patos, eu quero, quando morrer, que a tigrada me atire as minhas cinzas. Eu quero ser cremado e as cinzas atiradas dentro da Lagoa dos Patos. Só se não deixarem, né? E esse clipe eu tive a felicidade, cara, e não é de agora, eu conheço o Nelson de anos, e eu acompanho o que ele vem fazendo. A pessoa, se você não tiver do seu lado pessoas simples, normais, simples e normais, não precisa nem ser humilde nem diferente, é simples. E como o Nelson é um cara simples e normal, sempre foi meu parceirão, desde sempre meu parceiro. Eu fui disse para ele, cara, tu vai ter que me paletear. Ele disse, ué, mas tu tá louco? Sim, senhor, vamos fazer um... Mostrei para ele, disse, mas tu tá louco? Sim, senhor, e tem que ser. E aqui eu usei toda a equipe de vocês, aqui, ó.
o meu amigo Selomar, aquelas imagens que vocês estão vendo ali, vocês vão ver, aquelas imagens do Selomar que me passou para mim. Apareceu depois muitas pessoas, até essas imagens artificiais, sabe? Mas tu já via na lagoa, na mareta, como eu digo, que as pessoas dizem nas ondas, na maré, eu digo mareta. A lagoa, quando que a água salina, a água é bem branquinha, aquelas ondas são brancas. E a nossa onda da Lagoa dos Patos não é, ela é azul e verde. E aí, graças a Deus, o meu amigo Selomar, que trabalha aqui com vocês, me entregou na mão aquele trabalho todo ali. Você vai ver nesse clipe que tem uma manifestação da natureza de uma árvorezinha desse tamanho, sem vida, assim, que eu botei ela ali para explicar para as pessoas a nossa tragédia, a nossa tristeza que nós tivemos aqui. Não precisa você estar chorando, não precisa você estar dizendo. Você acompanha um trabalho como eu fiz ali, que você vai ver. Eu me concentrei diante de duas entidades que tem em Arambaré, e ali eu entrei em conexão com elas, espiritualmente. E tu não vai acreditar, que vocês botem atenção agora, se vocês olharem o clipe, que quando eu saí dali, da frente daquelas entidades, elas me estenderam um tapete de flor silvestre para me passar por cima. Tu vai ver umas florzinhas. Vai lá procurar aquelas flores agora, tu não enxerga mais. Mas aquelas flores foram natural. Flor silvestre, eu ia saindo daquele momento que eu estava fazendo, daquele espaço ali, e aí eu fui passando por cima das flores. Então, são as coisas que as pessoas não acreditam em Deus. Deus, para mim, ele está presente desde que eu me levanto de manhã. Eu me acordo, olho para fora num passarinho, qualquer coisa bonita que acontece, é a presença de Deus. Deus nunca abandona a gente. A gente que abandona Deus, mas ele nunca abandona a gente. E eu ali, cara, eu disse, Nelson, aí apelidaram o Nelson do velho da Lagoa. Eu digo, não, vamos deixar se prolongar, já tem o velho do Rio, né? Eu tinha numa rede aí. Eu digo, não, nós não precisamos copiar ninguém. Seja o meu amigo Nelson Pires mesmo. E ele, pois é, né, cara? Eu digo, chega. Porque o Nelson é um cara amigo da gente, gosta, e é parceiro, e tem alma de artista. O Nelson tem o dom, tem o sangue. Ele basta que ele não vai atrás. O Nelson canta bastante, cara. Só que ele leva a cantoria dele para festa, não é para pensando coisas lá adiante. Ele canta na hora ali para ti. E eu não podia deixar o meu amigo Nelson de fora, porque uma das vozes mais bonitas que vocês têm aqui nesses nossos veículos de comunicação, acústica aqui na Sul. O Nelson é um cara dos buenos, meu, tu não vai atrás. E é normal, é natural. Então, toda pessoa que é natural. E aí, então, essa trilogia para Costa Doce me deu além do que eu podia falar. Conforme eu ia estudando e fazendo e chamando meus músicos para me ajudar a gravar comigo, eu ia pensando coisas novas que entravam natural. Porque nós precisamos realmente de mostrar nossa região sul, que é a região mais linda do sul do Brasil, é nós aqui. Essas nossas lagoas, esses nossos arrozais, o nosso gado, é a coisa... Sabia que nunca ninguém disse, mas a primeira pessoa a mandar erva para fora desse Rio Grande e desse Brasil foi daqui de Camaquã, a dona Ana Rodrigues Custódio de Oliveira Matos, que chamava a dona Ana. Você já fez uma música com essa letra? Já, divisas com Eva Chico. Então, eu canto essas coisas, mas tem gente que podia fazer o que eu estou fazendo, não fazem. As pessoas gostam de, sei lá, de dar pau em cavalo, de pegar a mulher pelos cabelos. A gente tem que fazer umas gauchadas assim. Eu gosto também, escrevo muita coisa tradicionalista. Agora, essas coisas são fundamental para te representar a tua região, como modéstia à parte. Eu já tive em várias partes, não foi só de Camaquã e do Rio Grande, até fora do Brasil, graças a Deus, eu cantei a minha região. E aonde eu vou, eu canto. Eu vou com as minhas raízes na mão, né? Tinha minha terra no bolso. Eu faço... Não sou melhor, talvez, por ser assim, né? Mas eu só faço isso. Vamos assistir o clipe, então? Vamos.
Vamos assistir o clipe então, música nova, Trilogia para Costa Doce com Elmo de Freitas. Tormentas, ventos, rebentos nos açoitam com dunas, com força do mar de dentro. Lagos, lagoas e lagunas, já existia uma trilogia de ilumino dessas margens, louvores em poesias cantadas em homenagens, aguadas perfumadas com suor dos corpos da gente, com caatinga debugrada na raiz, na flor e na semente. Venham ver nossa sereia se banhar com a lua cheia, pés de anjos na areia, sentir com a brisa friaca, tornar-se paradisíaca, com sombra e sol que margeia, sentir com a brisa friaca, tornar-se paradisíaca, com sombra e sol que margeia. Venham, venham ver que coisa boa, se banhar nestas lagoas, com maresia e garoa, com verde o azul no olhar, respirando rio e mar, na mareta que ressoa, com verde o azul no olhar, respirando rio e mar, na mareta que ressoa. Venham ver nossos tesouros, beijos dos animais, se espelhar nos bebedouros, com os cachos dos arrozais. Venham ver nossos tesouros, peixe dos animais, se espelhar nos bebedouros, com os cachos dos arrozais. O sol surge na Borússia, atrás do Jaral se esconde, entre a Costa Doce e a península está a raiz do Rio Grande, Lagoa Grande, Lagoa Grande, raiz do nosso Rio Grande, Lagoa Grande, Lagoa Grande, raiz do nosso Rio Grande, Lagoa Grande, Lagoa Grande, raiz do nosso Rio Grande. O sol surge na Borússia, atrás do Charal se esconde, entre a Costa Doce e a península está a raiz do Rio Grande. O sol surge na Borússia e atrás do Charal se esconde, entre a Costa Doce e a península está a raiz do Rio Grande.
Lagoa Grande, Lagoa Grande, raiz do nosso Rio Grande. Lagoa Grande, Lagoa Grande, raiz do nosso Rio Grande. Lagoa Grande, Lagoa Grande, raiz do nosso Rio Grande. Lagoa Grande, Lagoa Grande. Do Rio Grande, Lagoa Grande, Lagoa Grande, raiz do nosso Rio Grande. Lagoa Grande, Lagoa Grande, raiz do nosso Rio Grande. Lagoa Grande, Lagoa Grande, raiz do nosso Rio Grande. Essa é a trilogia para a Costa Doce, com Elmo de Freitas, com participação especial de grandes artistas, como a gente pôde ver aqui no final desse clipe. A gente fica muito feliz em ver um artista aqui da nossa cidade, como Elmo de Freitas, que levou durante tanto tempo, né, o nome de Camaquã, começando lá com o Lago Verde Azul. Tem uma coleção gigante de músicas, né, mas o Lago Verde Azul é aquele que ganhou o Brasil inteiro e até mesmo o exterior, contando a história da nossa Lagoa dos Patos. E a gente fica muito feliz em ver que você está aí na ativa, está ainda fazendo músicas como essa, com uma grande qualidade, que traz um conteúdo importantíssimo para todos nós. E aqui eu recebi aqui umas mensagens de alguns telespectadores perguntando, depois da trilogia para Costa Doce, qual é a próxima música do Elmo de Freitas? Ô Gil, tu sabe que cantador, assim, da minha espécie, vamos dizer assim, que todo mundo ajuda, sabe? Como aconteceu com essas e outras músicas, todo mundo me ajuda, não vai, todo mundo gosta do que eu faço, tem um pouco de mim neles, e eu tenho muito das pessoas que eu conheci, que eu conheço. Eu fui homem que me criei assim, olhando os antigos sentados no chão, em cima dos tiradores, falando de gineteada, de gado, de lavoura, de plantação, gente antigas. Então as famílias dessas pessoas seguidamente me perguntam, e falta muita coisa que eu poderia cantar. Eu acho que nós tínhamos que ter mais cantadores na minha terra, aqui, na nossa região, falando dessa riqueza infinita que tem. Nós temos a maior lagoa do mundo. Esse nome Rio Grande, que eu já falei, foi dado quando eles chegaram aqui, que andavam explorando aí as regiões, eles caíram na Lagoa dos Patos e pensavam que era um rio. E ali um disse, onde é que você está? Eu estou num rio que não tem fim, entrei no meio, para tudo que é lado é água. Que era a Lagoa dos Patos, e por isso o nome Rio Grande, que nem nas escolas os professores e as professoras não nos ensinavam, que o nome Rio Grande nasceu de dentro da Lagoa dos Patos. E aí as pessoas me ajudando com as pesquisas, me dizem, eles me ensinam essas coisas e me dizem coisas que eu nunca esperava em ouvir. E só que eu tenho a coragem de cantar, né? Cantar e defender. Então, por isso o nome Rio Grande do Sul é por causa da Lagoa dos Patos. Olha a riqueza que tem. Essa pampa que eu te falei, que sai dali da Borússia, ali, vai pegando a várzea do mar, a várzea das lagoas, Lagoa dos Patos, lá
Mostarda, para aquela região toda ali, e entra nos campos neutrais, entra dentro do Uruguai entra dentro da Argentina. Isso tudo é gaúcho, isso tudo é pampa, isso tudo é gaúcho. Tudo é nossa gente. Eles se vestem igual a nós e comem igual a nós. Tem os mesmos nossos costumes. Os castelhanos, os paisanos, têm os mesmos costumes nossos. Então, olha que riqueza nós temos aí, né? Olha, temos aqui algumas participações. Deixa eu mandar um abraço aqui para Vera Medeiros. Ela diz o seguinte: boa noite. Grande cantador, o Rafael, meu neto, bisneto do Benjamin Ribeiro, estamos assistindo na Sul TV. É a Vera Ribeiro, ele sabe quem eu sou. A Verinha é filha do cidadão que me ensinou eu a tocar o Reis. Benjamin Ribeiro, primeiro gaiteiro de gaita ponto. Ó, ali é a foto da Vera. Ela tá a cara da Tá Verinha. assistindo a gente. E ali Filha é a foto... da Tia Enedina. E ali do lado tem a foto da TV dela. Ó. A TV dela ali ligada, assistindo a gente. Ó. A Verinha tudo que ela te disser, tudo é verdade. Bom, tem um aqui que eu acho que o senhor não vai conhecer. Tá participando aqui, o Joel Santos da Silva Júnior. Ele chegou correndo agora lá do Cristal, que trabalha de carteiro lá. Ô pai, tu tem compromisso com o Giro de Utah, manda me largar lá. Aí ele chamou um Uber e mandou o cara me soltar aqui. Olha aí, o Joel, nosso contato. Quando a gente vai fazer o convite pro Elmo, a gente tem que ser conversa com o ele, Joel. porque eu faço muita festa. E às vezes eu acordo com a cabeça meia oca. O Cabo Nerso sabe disso. E aí eu não tenho tempo de pensar, né, tio? Então as pessoas têm que pensar por mim. E eu, graças a Deus, eu tenho o Preto. Tem a Anabela agora, a minha netinha, que apareceu no clipe ali, que ela é filha do Preto. E eu sou tio-avô daquele gurizinho que correu com ela ali, o Bi. Mais conhecido por Bi. Então, essas coisas, cara, eu faço a minha vida plantada em cima das coisas que eu possa me segurar, né? A Bebela, eu digo, futuramente vai ter que te formar doutora para sustentar o vô. Eu não vou, não. Não tem. Ô, Gil, vou dizer uma coisa para ti, ó. Se nós aqui em Camaquã, com o poderio, com os talentos que tem, se nós trabalhássemos a nossa cultura regional, no Brasil, meu amigo, nós já temos hoje em Camaquã instrumentistas que antes eu tinha precisado de um violão ou de um gaiteiro, porque eu toco gaita, mas não sou grande gaiteiro. Na botoneira, que o tio Beja me ensinou, o Benjamin Ribeiro, isso aí. Na botoneira não houve uma época que eu me garantia, mas na gaita de palheta, e a gente tinha que buscar de fora, a gente não tinha músico em Camaquã. Existia músicos de velha guarda, como o meu amigo Nandi, cantores e cantoras que tinha bastante, mas era o estilo da música popular brasileira. Essa música de bombachudo, como eu canto, eu fui dos primeiros caras, eu brigava muito com um amigo meu, que ele ria quando eu cantava Picasso Velho, Tordilho Negro, porque ele era um homem de Califórnia, tinha vencido na Califórnia, ele ria muito. Chamava-se José Cláudio Machado, meu irmãozinho, que depois ele passou a cantar até Picasso Velho, como eu cantava. Mas ele era um cara mais sofisticado. A cultura dos tapes era... E ali, cara, atrás deles, eu achei caminhos para mim também. Nos rastros deles eu fui. Só que ele não imaginava que eu pudesse sair de lá da música simples, gaúcha, a música popular do campo mesmo, a música do campo, para entrar dentro dos festivais, que o festival é diferente. Eles te dão 2 minutos e meio, 3 para te fazer uma música e ela tem que vir com raiz, tem que vir. É muito difícil participar de festival. E eu tive a oportunidade, graças a Deus. Olha, está na hora de nós encerrarmos o programa, mas eu quero agradecer a sua participação aqui hoje, que venha mais vezes trazer boas notícias e contar um pouco dessas histórias para os nossos telespectadores. Tá. Quando eu voltar aqui de novo, eu te prometo em trazer os meus cantadores comigo. Eu tenho uns cantos. Ó, coisa boa. Tem o Adwiles Pacheco, tem o Nino Rodrigues, o Nino Rodrigues é um cara espetacular. E o Adwiles, todos eles, o Manel Camaquã, que às vezes participa comigo, não é sempre o Mané que participa também. E eu tenho vários bons músicos, que Camaquã é cheio de grandes músicos. E fora desses, tu pode trazer outros aí, que tem muita gente boa aí.
Olha, Gil, eu não vou te dizer para ti, porque com que idade tu acha que um ser humano pode começar a tocar e a cantar, meu? Olha, a gente tem visto tantos exemplos, inclusive há poucos dias atrás a gente teve um exemplo desse músico mirim de Camaquã, Meu Murielzinho, meu amigo do coração. Grande Murielzinho, está assistindo a gente O maior cantador dessa querência, e eu vou te dizer uma coisa para ti e os camaquenses. Esse menino, em todo o Brasil, ninguém canta mais do que o Muriel. E eu quero aqui fazer uma homenagem para o pai e a mãe do Muriel. Meu amigo Cindinho não largou a mão do filho dele nunca. Não largou na mão dos espertos, que você sabe que no Brasil inteiro as pessoas usam crianças com poder desses para ganhar dinheiro, valorizar assim, simplesmente achar que aquela criança pode ficar nas mãos deles. Não. Cindinho não abriu a mão. A mãe não abriu a mão. Meus parabéns, Cindinho, para ti e a tua esposa. E o meu cantador, Murielzinho, tu sabia que o Murielzinho é meu cantador? Ah, ele falou muito de ti quando esteve participando aqui do programa. E aí, quantos anos de carreira do Elmo? Ah, eu comecei a tocar, tu vai te surpreender, né? Mas se você fizer uma pesquisa na Flor da Praia, como um amigo meu fez, eu comecei a tocar com 3 anos de idade. Com 3 anos de idade eu roubava a gaita do Jaburu, que o Jaburu não deixa, foi o primeiro a ganhar a gaita, foi o Jaburu. E eu fazia uns floreios. E nos floreios dessa gaitinha de papelão, eu tenho uma imagem tão grande para mim, que eu guardo eternamente, vou morrer com ela, era minha mãe nanando um irmãozinho meu. Eu posso te mostrar a foto. Minha mãe nanando um irmãozinho meu e ela canta e não tem voz mais afinada no mundo do que a voz da mãe cantando para um bebê dormir. E eu achei numa nota a voz da minha mãe ali, e a minha mãe passou na janela, que eu posso mostrar na acústica aqui para todo o Brasil ver. A janela que eu estava e que a minha mãe me viu tocando, e eu ganhei uma gaitinha de 4 baixos. Essa do Jaburu era de 2 baixos. Jaburu, que eu digo, o Eleci Rodrigues de Freitas, aquele cara que foi vereador em Camaquã por muitos anos e vice-prefeito. Eu ganhei a gaita da minha mãe, uma 4 baixos do outro lado do rio. Ela foi no outro lado do rio. Para quem não sabe qual é o outro lado do rio, antigamente, quem morava do outro lado da lagoa, Palmares, aquela região, ele chamava-se outro lado do rio. A lagoa era o grande rio. Por isso o nome Rio Grande, porque sempre foi chamada de Rio, a Lagoa dos Patos. Então a minha mãe foi do outro lado do rio e me trouxe uma gaita de 4 baixos de um primo meu, chamado Santinho, o nome do cara. E aí eu me atraquei a tocar baile, né, tia? Com 4 anos, 5 anos, eu andava tocando em Arambaré por esses bailes de fim de colheita, por aí. E aí eu já era gaiteiro e cantador. Olha só, uma trajetória que começou cedo e uma trajetória de muito sucesso. Apesar que eu até hoje, tu sabe, Gil, os ouvintes aí, vocês que estão me olhando, os telespectadores, sabem que todas as músicas que eu faço, todo o meu trabalho, quem me passa é as pessoas. Um me conta a história do pai, da mãe. Tu não viu agora o nosso amigo dizendo que eu me esqueci da quadrilha de bairro dele? E eu vou fazer a música. Tu espera que eu vou te fazer a tua música. Eu toco todos os anos lá no Barroso, o aniversário dele, do Donarim, e prometi uma música de uma quadrilha de bairro que só eles tinham lá no Barroso. E até esqueci, hoje tu me cobrou. Aguarda aí, meu velho. Então é vocês que me passam as músicas, vocês que me passam as pesquisas, o que eu tenho que fazer. Onde é que eu busco essa coisa? Eu não sou tão velho assim, né, tia? Apesar que já estou para a banda do 100, né, tia? 75 já está indo para a banda do 100, né? Se Deus quiser, eu vou cantar até mais uns 10 anos, 15 por aí, ainda vou cantar para vocês. Pode me esperar. Eu tenho certeza que ainda tem muita cultura para passar para a gente, muita música bonita para a gente relembrar um pouco da nossa história e aprender principalmente, né? Essa nova geração aí que está chegando, quer aprender um pouco sobre a nossa história local? A dica que a gente traz para você é o seguinte, vai lá, pega um CD do Elmo, né? Procura na internet, hoje tem todas as músicas do Elmo lá na internet para aprender mais. Manuel Camaquã, que é uma das figuras mais extraordinárias que nós temos aqui em Camaquã também, uma pessoa... Nino Rodrigues, que é um jovem cantor, artista, cantador, de um talento bárbaro. O meu amigo Aduíris Pacheco, que toca comigo também, um talento bárbaro, né? E
vocês encontram aqui em Camaquã todo subsídio para fazer uma canção, para fazer uma música, para aprender a tocar e para cantar bem. Nós temos que se basear nas pessoas que cantam bem. E esses caras que eu falo, meu amigo João Antônio, que hoje já não me acompanha mais, e tantos que não dá aqui, nem vou me lembrar deles todos aqui, que me ajudaram, que eu me baseei nele, como meu vovô Luiz, que me ensinava a fazer verso, como o tio Mário Soares, cantador. Abaixa-te, limoeiro, que eu quero apanhar. Isso eu aprendi com o tio Mário cantando na beira do açude do Estacada, lá em Camaquã, na Flor da Praia. Olha aí. E aí a gente vai. Se Deus te dá um dom para ti, que não existe, pessoas como eu, não existe artistas. Sabe, vocês aí em casa sabem que todos nós somos artistas, é ou não é? Quando o pai e a mãe saem de casa, deixa a gente sozinho, o que eles dizem pra gente? Não façam arte. Então quer dizer que nós já nascemos artistas. Agora esse dom de ser um musicista, um cantador, um versejador, aí não. Aí você não vai achar na faculdade. Aí você vem, Deus coloca na sua alma, porque aí tem que falar alma e coração. Olha só. Bom, mas tem uma das músicas que você compôs que fala justamente sobre a nossa cidade em um momento quando a gente está falando muito sobre São João Batista, né? Padroeiro do município São João Batista. E eu confesso que toda vez que eu converso com o Elmo, eu aprendo um pouco mais sobre as músicas dele. E ele estava me revelando que esta música, que ele até vai fazer uma palhinha pra gente aqui, é uma música que ele compôs pensando nessa festa tradicional que nós temos na cidade de Camaquã, que é a festa de São João Batista. Exatamente, eu e meu amigo vereador Adroaldo, claro que era secretário, me disse para mim, nós vamos fazer a maior fogueira do mundo, te falei, né? Nós fizemos uma pesquisa e faltou poucos metrinhos para nós ser a maior fogueira do mundo, mas só que tinha que fazer uma ligação lá de cima com a base aqui embaixo. E nós estávamos pensando nisso aí. Eu digo que eu vou fazer uma música, que eu já tinha a música mais ou menos pensada. Que eu sou muito... Meu pai era colono, era plantador. Meu pai ganhou uma colônia no banhado do colégio, depois resolveu a não vir para o banhado, fomos para São Lourenço. E eu tenho quando fizeram que não sei se você sabe, Gil, o município irrigado, o maior irrigamento de municípios no Brasil e no Rio Grande é Camaquã. Então nós temos o banhado do colégio todo irrigado, vocês plantadores, vocês sabem aí. E isso aí é uma coisa que município, então eu já comecei por aí, né? Cantando Camaquã de São João, que nós todos os anos tinha fogueira. Quando eu não ia na fogueira do padre, às vezes tocar toda a festa, durante todo o festejo, eu passei a tocar a do município. Quando o Zé Cândido foi prefeito, ele disse, tu tem que cantar na fogueira sempre, rapaz, sempre não. Mas não era sempre que eu podia vir, às vezes. Às vezes que eu pude vir, eu vim. E sempre abri mão de dinheiro, de alguma coisa em nome do meu município. A PAI, a Benjuve, todas essas pessoas sabem que eu toquei de graça, Fundação do CTG Camaquã, Escola de Danças, todas as invernadas de Camaquã eu toquei, em todas. Nunca cobrei um pila da gurizada, porque eu achava que era um grande serviço que eu estava fazendo, mas não imaginava que era tão grande assim, valorizar uma criança desde pequenininho dentro das tradições gaúchas. Bom, e tem como a gente ouvir um pouco dessa música Camaquã de São João, já que a gente está aqui em ritmo de festa junina? Camaquã de São João, terra dos arrozais, quem abandona este chão, vai a saudade traz. Ó Camaquã de São João, terra dos arrozais, quem abandona este chão, vai a saudade traz. Paisagem quem canta, se colhe tudo que planta, solo rico e irrigado, manancial puro do duro, quem bebe da água eu juro, que aqui fica querenciado. Camaquã de São João, terra dos arrozais,
Só as palhinhas que depois lá na festa eu vou tocar ele inteiro pra vocês, viu? Olha só, já está aí a expectativa. Nós temos aí a festa de São João Batista, que acontece hoje em frente à Igreja Matriz. E neste sábado, ela acontece lá na Prainha. E Elmo de Freitas, tu vai estar cantando? Eu estou participando, Gil. Não é um show que eu vou dar, um show, quer dizer, cantador não dá show, se apresenta. Mas não é uma apresentação como as minhas que eu faço de 1h, 1h10, aí. Não. Eu vou cantar 3, 4 músicas, que é um pedido. Vou cantar no bloco do Teixeirinha Filho. Até vou agradecer, não sei se partiu dele, isso aí, ou da prefeitura. Quero agradecer porque as pessoas me cobram muito para que eu esteja todos os anos na fogueira. Então, de fato, de vez em quando tem que tirar fora uns para ir outros. Não pode ser só eu, só o Carijó cantando. Não. Tem tanta gente que canta aqui nessa querência, velho, e bom. Não existe município de maiores cantores e musicistas do que Camaquã. Hoje não tem. Você pode chegar aqui, como dizia nós antigamente, mete o pé na macega, pula 10, 20 gaiteiros agora. Naquela época só tinha eu tocando, rapaz. Eu era um bom, né? Não tinha outro. Né? Então hoje, graças a Deus, tá aí a gente falando de crianças com mulheres. Nino Rodrigues é um cidadão que chega em qualquer lugar, anima qualquer festa. O Dom Manuel, com o Manuel Camaquã, você sabe, né? O meu parceiro Aduíris, meu filho, que eu não falei nele no Preto, tá lá no Cristal lá. Ele e a Anabela me assistindo. O Preto começou comigo a tocar com 8 anos de idade. Me botando um tamborzinho do lado e, né, aquele gritinho do Lago Verde Azul, aquela criança que dá aquele grito, eu Preto com 9 anos. Olha aí. Então, essa é a parte rica que eu ganhei com música, com essa cultura que eu faço, além dessa amizade. Deus me estruturou por dentro, a minha alma e o meu espírito, de uma tal maneira que a minha visão é só coisas grandes. Eu enxergo Deus em tudo que eu olho. Nas estrelas, na terra, no ar, no mar. Então, quem tem Deus presente vai viver bem. Cantando, tocando, jogando bola, com esses doidos jogos às vezes aí, né? Então, aqui são pessoas dotadas de Deus, cuidadas por Deus. Não sei se todos os que estão nos assistindo agora sabem, mas eu fiquei sabendo agora que o Elmo também era jogador de futebol. Do Guarani de Camaquã, né? Craque eu nunca fui, mas eu era bom. Tem os craques e tem os bons, né? Tava dentro da média, como Tava na média, tava no padrão lá do Guarani. Eu joguei na época do Orion, que esse sim, foi o maior craque que eu vi jogar na minha vida. Não é nem em televisão, nem na Copa, fora o Pelé, né? Não vi ninguém jogar mais bola que o Orion. E jogava aqui em Camaquã. O Vermelho jogava muita bola. Jogava no Guarani de Camaquã, aí ele foi pro Internacional, ficou uns dias lá, resolveu ir para uma pescaria, o Internacional não quis ele de volta mais. Meu grande amiguinho, a família do Orion, que eu tive tão feliz jogando naquele time, vendo aquele rapaz jogando do meu lado, que eu até nem acredito que em futebol. Ô, Turino. O Flávio Torino, daqui a pouco vai estar falando. O Flavinho, ó, quando se fala em Orion, é o que tu não imagina hoje, o que era esse cara naquele tempo. Bom, deixa eu aproveitar para mandar um abraço aí pro seu Nelson Pires. Ele está acompanhando o nosso programa agora, está lá junto com a família, com a dona Loresi, acompanhando aí de casa. E tem muita gente mandando mensagem para a gente pelo nosso WhatsApp, que é o 51992556365. Pessoal falando com a gente aí, pediram uma música, que inclusive essa música ela vai tocar sim aqui no programa, vai ser a última, né, para a gente finalizar esse nosso bate-papo. A última por hoje, né? Por hoje. Vou voltar aqui nem sei quantas aí, mas depois eu vou te avisando as datas. Vamos ver sim, vamos ver o horário disponível aí na agenda do Carijó para que ele venha participar com a gente. Deixa eu te fazer uma pergunta que acredito que seja a curiosidade de muitas pessoas. Não há quem não tenha escutado em algum momento da sua vida Lago Verde Azul. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa música, que ela já foi interpretada por tantos outros artistas. Artistas locais se apresentam muitas vezes, como é o caso do Capitão Faustino. Há pouco tempo atrás eu assisti um show dele e ele... Um outro que eu me esqueci de falar no Capitão, né, tio Capitão? Eu me criei chamando Faustinho de Faustinho.
E quando fala em Capitão Faustinho, parece que não é o mesmo molequinho aquele que eu conheci cantando pequenininho, né? Eu ia no colégio fazer música para eles trovar, ele e o Gabriel. O Gabriel trova muito também, não sei se o Gabriel Vencato. Ah, então, sim. essa dupla de Gabriel e Faustinho na trova, quem assinou eles na canja para correr fui eu, viu, tchê? Começaram pequenininho, depois o Faustinho agora virou num bagual, né? Tchê, não vai atrás, muito bem, graças a Deus. E como é que foi compor essa música Lago Verde Azul? Como é que é para ti ver o sucesso no Brasil inteiro de uma música que retrata a nossa realidade? Todos os camaquenses e os lourencianos e os tapenses e encruzilhadenses, todas essas pessoas sabem como é que surgiu um Lago Verde Azul. O Lago Verde Azul deu um festival em Camaquã, que eu fiz muita força para esse festival acontecer, só que as minhas músicas não passavam nesse festival. Aí passou uma, que foi Divisas com Erva e Chibo. E aí eu vou visitar um amigo meu em São Lourenço e ele era prefeito. Tirei uma serenata para ele, na beira da Lagoa dos Patos. E eu cantando, coqueiro e figueira nos matos e a bela. E o cara abriu a porta assim, saiu chorando do quarto dele, atravessou a janela, passou pela janela. Que música é essa aí? Eu digo, é o Lago Verde Azul. Mas como é que eu não conhecia? Eu me criei contigo praticamente, não conhecia. Aí eu digo, não, pois é, nem tudo tu vai conhecer sobre a minha vida, né? Senão eu tô perdido. Ainda mais tu político e eu cantador. Aí brincamos um pouco, dizer, vamos fazer agora em São Lourenço o repontinho, para que as músicas de quem é lourenciano já passe direto pro disco. Não deixa de ser um gancho, que é uma sacanagem, né, que esse meu amigo prefeito fez, né? Aí eu já sabia que a minha ia estar no disco, né? Eu disse, então tá, então botei e não deu outra, né? Ganhei o repontinho com a música, no repontão não, o repontão a gente tirou o segundo lugar. Mas eu não queria ter ganho todos os festivais da história de São Lourenço e queria que Deus me iluminasse a minha mão, a minha ideia para fazer um Lago Verde Azul. Não troco o Lago Verde Azul por todas as músicas que tocam no reponte na Costa da Lagoa. Olha o que Deus faz. A minha música, o povo aplaudiu, sentiu aquilo, tocou no coração de todo mundo, as pessoas choravam quando eu cantei o Lago Verde Azul, como até hoje a gente vai em qualquer canto do Brasil. Pergunto para os meus músicos aí, saem comigo aí, que a gente não sai muito, né? A gente não é artista, a gente é cantador, então anda na volta, né? Mas nos lugares que a gente vai, as pessoas cantam chorando comigo o Lago Verde Azul. Não é velhos, nem moços, nem moças, é crianças. E quando as crianças estão contigo, tu sabe que tu te eterniza, né? Que os baixinhos, vai vir os filhos dos baixinhos também, né? Ele vai passar a mão na cabeça e vai, ó, essa é a música do amigo do vô aqui, ó. Olha aí. Deixa eu falar um pouco aqui das participações das pessoas que estão acompanhando aí o nosso programa. Nosso ouvinte José Carlos está lá na Bela Vista, interior de Chuvisca, acompanhando aí, está assistindo lá na TV. Muito obrigado pela companhia. O Juarez está lá no... Você estava falando sobre o banhado do colégio agora há pouco. O Juarez está lá no banhado do colégio, mandou aí um Schmidt que está assistindo aí o nosso programa. Muito obrigado pela companhia. O Nelson Pires botou aqui, ó. Parabéns, Buenas Elmo de Freitas, nosso cantador do Rio Grande. Fiquei esperando ele em casa, tia. Eu digo, ele vai me buscar, né? Porque meu amigo, o Nelson não é meu amigo, meu irmão, é um cara, um torce pelo outro. Eu torço por ele e ele torce por mim, sempre foi assim. E aí aqui no WhatsApp o pessoal está participando aqui. Abraço aí para Leda, tá aí acompanhando a gente também. A Núria mandou o seguinte, grande cantador, falando aí a respeito do Elmo de Freitas aqui também. O Jefferson também tá aí, dizendo que está acompanhando aí o programa nessa noite especial, onde a gente está recebendo aí o Elmo de Freitas. Só para deixar bem claro o seguinte, a gente deixa bem à vontade quem está nos assistindo para mandar as dicas, né? Para mandar sugestão de pauta, sobre os problemas que acontecem na cidade, muitas vezes também, e sobre as coisas boas. E a gente colocou o seguinte, né? O pessoal pode mandar o WhatsApp para a gente sugerindo quais são os artistas locais que participam. E desde que a gente começou a falar sobre isso, as pessoas colocaram, e o Elmo? Mas e o Elmo? Não veio essa semana ainda. Quando é que vem o Elmo? Ah, essa atração é muito boa, muito bom artista, mas e o Elmo quando é que vem? Então a gente ficou muito feliz quando nós conversamos com o Preto. Preto, consegue intermediar para a gente a participação do Elmo, para o Elmo poder participar do programa ali? E ele disse assim, deixa comigo que eu vou falar com o pai. E aí ele no mesmo dia já respondeu, já falei com ele, tá tudo certo, pode contar aí com a presença dele. Preto, obrigado aí pela tua companhia, sei que está assistindo o programa agora, abraço para ti, abraço aí para toda a família. Ô Gil,
É poucas oportunidades que a gente tem de vir fazer um programa desse. Lógico que não pode ser só eu. O Preto é que me agenda, porque tu sabe que eu sou pescador, caçar não caço mais, porque jamais eu mato os bichinhos agora. Mas naquela época eu caçava tatu, hoje não, hoje eu pesco no máximo e faço festa com meus amigos. Então eu me esqueço. Então o Preto é que me resolve tudo. Até na parte da plata, coisa que eu, imagina só, né, abrir a mão até na plata. O Joel Santos da Silva Júnior é o cara que me cuida até o meu dinheiro lá. Então, cara, pra mim não me esquecer, eu digo, Preto, marca e diz, aí ele me telefona. Antes de eu sair, ele tinha me telefonado umas 3 vezes. Tu não vai te esquecer da acústica, tu não vai te esquecer da acústica. Não. Tudo bem. Mas eu quero dizer pra vocês, pra ti, o Fábio, o meu galinho, como é o nome dele lá? O Eduardo. O Dudu, aqui. Depois nós vamos ter uma discussão sobre futebol, vamos ver quem é que conhece futebol. Tá, já tá, eu assisto o programa dele, muito bom, muito bem. É o que eu ia dizer. Vocês, tanto a rádio como esse canal aqui, vocês deram visibilidade às pessoas. Camaquã nunca tinha acontecido isso. Por isso que não vai parar aqui isso que vocês estão fazendo. Isso vai crescer e crescer e crescer muito mais, porque é uma coisa verdadeira, é uma coisa de raiz. Eles dão oportunidade para todos nós, gaúchos, brasileiros e principalmente camaquenses. Olha aqui. Não posso encerrar sem antes trazer mais participações aqui. O Jefferson tá lá na Viegas, lá. Baita músico, parabéns, está dizendo aqui o Jefferson. A Núria, orgulho do nosso Camaquã, o nosso Elmo. Aqui a dona Nilza Tessman Castro também, que está aí acompanhando neste momento. O Cândido do Cine, diz que está assistindo o meu amigo Elmo de Freitas. Abraço também aqui para Lesi Terezinha, baita cantador, tá lá em Cerro Grande do Sul, acompanhando neste momento. Abraço para o Leonel lá do Roxo, ele mora na Viegas, deve estar assistindo nesse momento também. Abraço aí para toda a família. Aliás, Cerro Grande do Sul, quase que todos os anos eu vou 2, 3 vezes no ano lá mentir para os baixinhos lá. As professoras gostam muito de mim, né? Cara, João, vai lá dar uma palestra, agora que veio dando palestra, né, tia? Aí eu pego a minha gaita, vou cantando as músicas, vou dizendo como é que surgiu as músicas, por que é assim, de onde é que saiu. E os baixinhos gostam. As crianças, cara, são mais ligadas à cultura do que as pessoas da meia idade para frente. Os baixinhos adoram tu falar do vô, do pai, como é que eles brincavam. Então eu canto nas minhas músicas todas essas coisas aí. Eu canto a criança, eu canto o velho, eu canto o moço, canto a minha terra, eu canto tudo que é verdade. Só tive erros no início lá que me subiu para minha cabeça quando eu comecei a gravar em Porto Alegre. Então as pessoas, tu tem que fazer uma música alegre, falando. Então eu escrevi algumas bobagens que eu peço desculpa hoje. Alguns palavrão botei em músicas minhas, que não, as minhas músicas eu tenho que cantar lá na tua casa, pra ti, a tua esposa, teu filho, a tua filha, sem palavrão. Você tem que gostar da minha música, não de palavrão. O Arley Jacobsen diz que, falando aí a respeito de uma rádio lá de Porto Alegre que tocava Lago Verde Azul e não dizia que era o Elmo de Freitas. E aí ele mandava o WhatsApp corrigindo para colocar que era o Elmo de Freitas. Obrigado, viu? Abraço aí então para o nosso telespectador, o Arley Jacobsen. Bom, o tempo do nosso programa ele é curto, né? A gente tem 1 hora aí de programa por enquanto. Como diz o outro, que nem coice de porco, né? Curto que nem coice de porco. Pois é. É isso aí. Vou te agradecer mais uma vez. Vou cantar a música essa que vocês todos estão esperando aí. Eu também acho a música mais bonita que eu fiz. Também acho a mais bonita que eu fiz. É o Lago Verde Azul, porque ali está a minha imagem de criança na Lagoa dos Patos. Quando nós vinha para a igreja de Arambaré, a minha mãe vinha fazer piquenique debaixo daquela lagoa ali. E essa música surgiu ali em mim, porque eu já via. Você pode ter certeza de uma coisa que eu vou dizer para ti. Se tu caminhar bem, crer bastante em Deus, tu vai ver a presença de Deus sempre quando tu precisar. E eu me lembro que em criança, eu parecia que via anjos na Lagoa dos Patos. E era essa coisa que me esperava para mim um dia cantar, né? Estou envelhecendo com a felicidade que eu acho que pouco velho vai ser mais feliz do que eu.